Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Tackle, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 71º episódio. Eu sou o Juan Grings, estudante de jornalismo, e juntamente comigo está ele, Jonathan Momba. Como vai, Jonathan? Tudo bem? Tudo bem, Juan. Espero que você também esteja bem. Espero que o Jonas também vá bem, de saúde, esteja tudo bem na vida dele. Assim como a nossa audiência, espero que todo mundo que está nos ouvindo e assistindo, leva um tempo para a gente se acostumar com isso, mas também estamos em vídeo agora no YouTube. Então, todo mundo que nos acompanha, espero que esteja bem. Se não esteja, que melhore, porque a gente está em janeiro de 2021 e playoffs da NFL comendo solto, então não tem um porquê não aproveitar a vida. O ano virou, mas na NFL não virou ainda, né? O Réveillon da NFL é só em fevereiro. Isso, é tipo E, o ano né, novo completando o chinês. nosso trio. Isso, exatamente. É um calendário à parte. Assim como a NBA tem o seu calendário, a NFL tem o seu calendário, o mundo tem o seu calendário. E quem também tem um calendário muito bonito, imagino, em casa, é o Jonas Faria. Jonas, tem um calendário na tua casa que tu goste muito, assim? Cara, tem. Tem. Vou pegar aqui um calendário que eu tenho Não tem nenhum de... Olha, com efeito, assim, às vezes, tipo, dependendo de empresa, né? Alguma empresa, assim, faz um calendário todo bonitinho, cara, assim, com o que fotos. eu gosto muito, cara, é meio de vó, mas é que eu tenho aqui em casa, é bem legal. E aqueles calendários tem uns salmos, tá ligado? Sempre todo dia tem um salmozinho, assim, uma reflexão bíblica e tal. Me lembro da minha avó, meus pais estão começando a usar também, então, tipo assim, é bem família, sabe? E é legal também de dar uma olhadinha. Mas, enfim, olá também para vocês, meus amigos, para todos vocês, caros ouvintes, e também quem nos assiste. Se me permite, então, o ensejo, já vou passar a ideia do Toco e Teco, tá? Depois vocês se viram aí o que vocês quiserem fazer. A ideia do Toco e Teco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do Capitólio, isso mesmo, a cidade de Minas Gerais, Brinks, do Capitólio lá dos Estados Unidos, né? O prédio que a gente conhece ali ficou bastante famoso ainda nas últimas semanas por conta das invasões e tudo mais. É o prédio que serve como centro legislativo dos Estados Unidos, né? Então, em Washington não existe apenas a Casa Branca, e tomou ali todas as principais manchetes nas últimas semanas, o Capitólio lá em Washington, Estados Unidos. Isso mesmo. E os destaques. O que a gente vai falar nesse podcast, Jonathan? Como se todo mundo já não soubesse, né? Mas faça aí a parte burocrática da história. Começamos falando, então, um rápido recap da semana de wildcard, né? O que aconteceu de mais importante de cada jogo, como é que foi, como é que se desenhou as partidas, mas o grande foco desse podcast é prever, então, o que vai rolar no Divisional Round, a rodada de divisional agora, no próximo fim de semana, onde teremos os duelos entre Green Bay Packers e Los Angeles Rams, Buffalo Bills versus Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs versus Cleveland Browns, olha só, a gente vai contar bastante sobre esse jogo aí. E também, para fechar a rodada, então, New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers. Então, uma semana recheada de grandes jogos, todos eles grandes jogos, né? Porque chegamos no momento que se afunilou a tal ponto que tem mais grandes equipes. Então, vamos que vamos. Deixa de falar besteira agora para comentar sobre a NFL. Bora lá, então, que a gente tem muita coisa para fazer, né? Tem muito assunto para abordar. Inclusive, né, não está no momento do jabá, mas acho que antes da gente entrar no assunto, é interessante falar que os textos sobre os jogos do Wildcard já estão disponíveis, todos lá, né? No medium.com/talktackle. Também vai entrar, eu não sei se no momento que você já está ouvindo, o vídeo já está no ar, mas nos próximos dias, aí a gente está gravando na terça-feira à noite, nos próximos dias irá ao ar também um vídeo do Jonas que vai falar sobre fazendo prévias do Divisional. Divisional. Também vai. Isso, também vai entrar prévia em texto, enfim, vai ter bastante material aí para você chegar no final de semana sabendo de tudo sobre essa rodada. Sem mais delongas, então, vamos falar primeiro dos jogos que já ocorreram, vamos repercutir aqui o que aconteceu nesse final de semana, tem muita coisa interessante. Então, sem se prender muito por conta do tempo, vamos começar falando, então,
pelo primeiro jogo do final de semana, que foi entre Buffalo Bills e Indianapolis Colts. O placar final foi 27-24 para a equipe de Buffalo, que agora vai enfrentar na próxima semana, na próxima rodada, os Ravens, que a gente vai falar mais tarde também. Quanto a esse jogo, né, eu fiz o recap, né, o texto sobre essa partida, eu destaco 3 pontos. Primeiramente, a boa atuação, a grande atuação do Josh Allen, que se mostrou ser um QB sólido mais uma vez, inclusive clutch nos playoffs. Ano passado ele teve alguns probleminhas no duelo contra os Texans, quando os Bills foram eliminados, mas agora ele conseguiu conduzir o ataque muito bem no momento que mais precisava, conseguindo conversões longas em terceira descida e com passes muito precisos para touchdown e também para grandes avanços. Ou correndo com a bola também, porque ele anotou um touchdown. Do lado negativo dos Bills, a defesa contra o jogo corrido, que falhou alguns pontos. Não foi nem tanto contra os Colts, mas mesmo assim foram mais de 150 jardas cedidas, um número bem alto, e na temporada regular sofreu muito contra times bons. Times com um bom jogo corrido tinham facilidade contra os Bills, e agora vai enfrentar um time que tem como principal arma o jogo terrestre. Então fica essa ressalva, já esse sinal de alerta ligado, porque realmente a defesa dos Bills contra o jogo corrido tem deixado muito a desejar, que era para ser uma unidade mais sólida, mas não chegou a esse status. E o último, aí falando dos Colts, que foi por muito pouco. O Colts realmente deu um suadouro na equipe dos Bills, mas faltou eficiência. O time controlou muito bem o jogo, teve mais posse de bola, ficou mais tempo com a bola do que o próprio Bills, mas não conseguiu converter boas jogadas na red zone. Não conseguiu, quando chegava lá, ou então foi para a quarta descida e não conseguiu converter, ou acabou tendo que chutar um field goal. Então, por essa ineficiência, acabou pecando, fez um bom jogo como um todo, mas por conta disso, de não conseguir converter suas chances, acabou sendo eliminado, porque o Bills é um time melhor e conseguiu aproveitar suas chances. Exatamente. Então, o Josh Allen ele se torna o primeiro quarterback dos Bills, né? Venceu um jogo de playoff desde 1995. E os Colts, como o Jonathan disse, para quem é torcedor, é aquilo, né? Os Colts eles foram o primeiro time, esse dado aqui já direto no próprio site da NFL, é o primeiro time na era Super Bowl, né? Portanto, desde lá de 1970, que perdeu um jogo de playoff com mais de 450 jardas totais, sem ter cometido nenhum turnover. Né? Então a equipe dos Colts, mais uma vez, é uma equipe muito boa, é realmente uma equipe que tem um elenco completo, mas que ainda não é esse o quarterback para essa equipe. Acho que para mim, ao meu ver, a equipe ela vai conseguir dar um passo a mais, vai conseguir vencer jogo em playoff e até se contender ao título, se realmente tiver um quarterback. E não é nem culpa do Philip Rivers, né? Como eu disse, ele não cometeu nenhum turnover, então foi um jogo muito parelho para ambas as equipes. Sem mais delongas, era esse o destaque. Perdão, eu estava falando sem microfone, e com o microfone no mudo, então Suave, vamos de novo. O que eu estava dizendo era que me surpreendeu particularmente o resultado. Eu achei que os Bills teriam mais tranquilidade, embora estejamos falando de playoffs e tudo pode acontecer. Eu achei que teria um pouco mais de sobra, pelo menos numericamente, sim. para a equipe de Buffalo. Concordo com o que vocês disseram. O Philip Rivers realmente já está na final da carreira, dificilmente vai conseguir liderar uma franquia que seja contender, então cumpriu o seu papel, não passou por ele o resultado, não passou diretamente. Inclusive é difícil dizer por quem que passou diretamente o resultado, acho que simplesmente os Bills foram melhores, né? Então é até difícil. Eu não gosto de ficar procurando culpado, mas se tivesse que procurar, não teria como achar, eu acho. Acho que o culpado seriam os próprios Bills, né? Pela sua superioridade natural. Próximo jogo para a gente comentar, aí a gente já passa para o sábado, um pouco mais detalhe, foi às 6h40 o jogo, se eu não estou enganado, entre Seattle Seahawks e Los Angeles Rams, onde tivemos o primeiro jogo do final de semana, onde o time de fora de casa, um time que não estava nos seus domínios, saiu vencedor 30-20 para Los Angeles. Quer começar falando, Jonathan? Não, pode falar que depois eu só contribuo. Beleza. Até o momento, né? Então, até esse segundo jogo, a gente também estava levando 100% dos nossos palpites, né? Acertados. E, bom, que jogo adverso para a equipe dos Rams, né? Foi uma equipe que, ao meu ver, conseguiu provar
ser melhor treinada do que a equipe do Seattle Seahawks. E isso até, assim, não é tanta... Tem alguma culpa do Pete Carroll, tá? Mas também méritos para toda a comissão técnica dos Rams, que conseguiu encontrar um plano de jogo para o Goff, mesmo machucado, vencer, né? Vencer essa partida contra Seattle em Seattle, e o mérito ofensivo principal foi o Cam Akers, né? O calouro Cam Akers, que teve um dos seus melhores jogos, acho que seu melhor jogo na temporada, né? Na sua carreira como profissional, com 176 jardas de scrimmage. E isso, além de ser a segunda melhor marca de um calouro na Super Bowl, na era Super Bowl, também é a melhor marca da equipe dos Rams. E isso facilitou demais a equipe da Califórnia conseguir vencer o Seattle. Mas, contudo, todavia, no entanto, né, o principal dos principais destaques é a defesa, que mais uma vez anulou o Russell Wilson, né? A terceira vez que essas equipes se enfrentaram na temporada. E por mais que a derrota dos Rams na semana 16 tenha sido uma derrota dura, que deu o título de divisão para Seattle, não foi um jogo bonito outra vez, né? Foi outro jogo truncado em que a defesa também conseguiu aparecer, mas em jogadas geniais do Russell Wilson, eles saíram com a vitória. E da parte do Seattle é isso. Eu até escrevi um texto após essa partida falando que a equipe do Seattle, depois da semana 6, né, se não me engano, teve a semana de bye na semana 6, depois na semana 7 perdeu para o Cardinals. Depois daquilo, parece que aquele ataque genial deu uma caída, e tudo estava caindo nas costas do Russell Wilson. Tudo era uma expectativa que ele tirasse passes mágicos, que ele conectasse passes absurdos com o DK, com o Tyler Lockett. Conseguiu conectar nessa partida, mas enfim, o pouco que os Rams melhoraram ofensivamente, também por demérito da defesa do Seattle, já foi suficiente para segurar a vantagem pelo resto de toda a partida. Então é isso aí mesmo, mérito mesmo da equipe de Los Angeles. Uma derrota amarga para Seattle. Eu acho que foi decepcionante realmente, assim, a campanha não, mas o jogo que o time do Seahawks fez é bem decepcionante. O Russell Wilson não teve tranquilidade para jogar, mesmo assim ele não conseguiu tirar seus coelhos da cartola, porque a defesa dos Rams foi muito bem, uma pressão constante, até mesmo quando o Aaron Donald saiu de campo e ficou boa parte do segundo tempo fora, tinha o Leonard Floyd, tinha outros jogadores pressionando ele, então não teve tranquilidade. O jogo aéreo também não funcionou tão bem assim. O Metcalf teve 90 jardas, 2 touchdowns, mas mesmo assim não foi tão dominante, sempre tinha alguém perto dele. E quanto à defesa, né, a defesa de Seattle até tentou algumas coisas, mas não conseguiu parar esse ataque dos Rams, que não é tudo isso. É bem dependente do jogo corrido, ainda mais com o Goff não sendo 100%, né, teve aquele problema no polegar. Então, o Cam Akers correu livremente, inclusive a defesa de Seattle ia bem contra o jogo corrido, melhor contra a corrida do que contra o passe, mas permitiu que o Cam Akers conseguisse 130 jardas. Então, defensivamente não foi um jogo bom, ofensivamente também não teve nada criativo, digamos assim. Eu acho que foi um ataque bem previsível. As chamadas do Schottenheimer não encaixaram, não entraram na defesa dos Rams. Com isso, então, deu a lógica. Os Rams, com um pouco de surpresa, talvez venceram com certa facilidade, jogando fora de casa, e mereceram, então, a vaga na próxima fase. É isso. Eu estava lendo hoje de tarde um texto de uma conta brasileira de fãs do Seattle Seahawks. Eu não lembro se era Seattle Seahawks Brasil ou algo do tipo, que fala que faz uma análise, né? Faz uma análise da temporada e diz que realmente o Seattle Seahawks mudou demais o seu ataque do ano passado para esse. Não em nomes, mas na maneira como joga. Se o ano passado a gente criticava porque corria muito e o Russell Wilson passava de pouco, digamos assim, não era tão explorado assim o ataque aéreo, esse ano toda a febre do deixe o Russell Wilson cozinhar, né? Let's Russ cook, meio que tomou conta e era só passe, o jogo corrido praticamente não aconteceu. E isso cobra um preço, porque, como a gente falava dos Titans semana passada, uma coisa atrai a outra. Quando você corre bem, fica mais fácil passar. Quando passa bem, fica mais fácil correr. E uma coisa vai puxando a outra. E não é o que estava acontecendo com o Seattle, que enfrentou uma boa defesa, uma ótima defesa dos Rams, como a gente já adiantava na semana passada. E não deu, não teve jeito. Não foi uma surpresa absurda, assim, até porque a gente chegou até a apostar a favor dos Rams.
mas não deixa de chamar atenção, porque acho que caiu prematuramente com a expectativa que se tinha no Seattle. Né? Com certeza. Acho que essa é a coisa, prematuro mesmo, né? Foi bem prematuro, mas de certa maneira tá esperado, né? Do jeito que terminou a temporada. O próximo jogo pra gente comentar é o jogo do sábado à noite. Talvez, não foi o jogo mais tranquilo, mas o segundo jogo mais tranquilo, digamos assim, o Washington Football Team. Peraí que agora o link aqui me traiu, só um pouquinho. O Washington perdeu pro Tampa Bay Buccaneers pelo placar de 31-23. O Washington foi até melhor do que se esperava, né? Acharam ali um quarterback surpreendente, mas mesmo assim não teve jeito. A equipe do Tom Brady avançou. Quando foi anunciado no dia do jogo, no sábado, que o Alex Smith não iria para o jogo, eu já fiquei, assim, cabisbaixo, digamos assim, porque imaginei que seria um jogo fácil, que os Buccaneers aí avançariam com tranquilidade, porque já eram superiores em condições normais. Sem o Alex Smith, então ficaria ainda mais fácil. Mas o Washington até que deu um suador, deu um caldo nessa partida, vitória de 31-23, e talvez até poderia vencer o jogo se duas coisas acontecessem. Se o Washington conseguisse pressionar mais o Tom Brady, o Chase Young que tanto falou que queria chegar no Tom Brady, não fez isso, não conseguiu. A OL do Buccaneers foi muito bem e conseguiu estagnar, então, o bom pass rush da equipe de Washington. O Brady, não sei se foi sacado, acho que até foi, mas não foi nada de preocupante, assim, teve bastante tempo para fazer as jogadas. E segundo, jogo corrido. Se o jogo corrido de Washington funcionasse, porque na verdade quem liderou foi o Taylor Heineke, que foi o QB dessa partida, e inclusive passou para 300 jardas, um touchdown, e ele liderou o time em jardas corridas também com 46, porque o Antonio Gibson, que seria o running back do time, teve apenas 31. Então realmente não teve jogo corrido, ficou tudo nas costas do QB, que é o segundo jogo na vida dele na NFL, e teve que jogar contra um bom time nos playoffs. Então o Washington surpreendeu, acho que até fez mais do que se esperava pelas condições, mas os Buccaneers com o Brady jogando bem, com o ataque e a defesa encaixados, realmente podem ir longe. E é aí que tá, acho que o maior perigo para Tampa, né? Porque no papel, a única, como você disse, né, Jonathan? Acho que a única coisa que poderia salvar o ataque de Washington era o jogo corrido. Já era difícil, porque a defesa dos Bucks é uma das melhores, se não a melhor, contra o jogo corrido. Mas aí na hora que teve uma improvisação, né? Na hora que o Taylor Heineke pegou para ele mesmo correr, para conectar bons passes, né? Não foram tantos, mas bons passes, passes com janelas curtas, passes precisos na beira do campo, né? Perto da sideline. Aí a secundária penou, e a secundária foi ali que teve até um ameaço do Tampa no terceiro quarto até o final, né? Do terceiro quarto até o final, isso mesmo, de conseguir empatar essa partida. Né? No final, a defesa se recuperou, forçou uma quarta descida longa, uma quarta para 21, se não me engano, e aí não tinha muito mais o que o Taylor Heineke, né, que fazia só o seu segundo jogo, fazer, né? Não tinha muito mais o que ser feito. Mas então tem essa fragilidade muito clara, muito exposta da equipe de Tampa, quando um ataque resolve ser um pouco mais criativo, consegue castigar bem lá na secundária. Enquanto isso, Tom Brady fez o dele, né? Mais recordes quebrados, com o quarterback mais velho a passar para touchdown em pós-temporada, mais uma vitória na sua carreira em pós-temporada, e segue sim como container. Né? Segue sim como container, tem um jogo dificílimo pela frente, mas já não vejo o Saints talvez com tanta força assim para ganhar de Tampa, mas isso a gente fala mais para frente, né? É isso. E próximo jogo, então, a gente já chega no domingo, no começo da tarde ali, o jogo foi às 3 horas, no horário de Brasília. Tennessee Titans recebeu o Baltimore Ravens, né? Tennessee Titans campeão da AFC Sul, contra os Ravens que foram até a última rodada ainda brigando pelo Wild Card. Não deu, né, para o Tennessee repetir o feito da última temporada, quando eliminaram aí já no Divisional Round Baltimore. Foi a vingança, né, a revanche dos Ravens, que teve, né, como o protagonista o Lamar Jackson, que, enfim, muito criticado, sob muita suspeita, eu acho, da imprensa e da torcida, por conta da sua fragilidade no jogo aéreo, por ser muito dependente das corridas, muitas questões sobre
como ele agiria nos playoffs em situação de adversidade. É verdade que os Titans não colocaram os Ravens numa situação muito complicada, não exigiram tanto assim, até porque a defesa nem era tão, não era das melhores. A defesa dos Titans, acredito que fosse até a pior dos playoffs. Vocês podem me corrigir depois que tiver um dado mais preciso, mas se não a pior, uma das piores. Mas o Lamar até se mostrou bem, porque aí acho que é a questão da mentalidade, né? Porque vamos lá, começa tomando 7-0, aí na primeira jogada após tomar o touchdown, o Lamar já lança para uma interceptação. E a interceptação vira um field goal. Então já tem 10-0 nas costas. Não conseguia correr, não conseguia passar, tinha toda essa pressão, todo aquele filme passando na cabeça dele. E daí eu acho que tem uma jogada muito... Eu até coloquei no meu texto que eu achei muito significativa a partida, porque tem, se eu não me engano, até é a última jogada do primeiro quarto, que é uma bola que não dá, uma jogada que não dá certo, o Lamar precisa fugir para a linha lateral, e quando ele parecia praticamente sair pela sideline, ele conecta um passe muito difícil rente à linha. E a partir dali, os Ravens começam a encaixar mais o jogo aéreo. O Lamar consegue aquele touchdown impressionante de 48 jardas. E dali em diante, não deu para os Titans, os Ravens tomaram conta. Mas até aquele momento daquele passe, né, quando o Lamar ganhou a confiança no jogo aéreo, pelo menos um pouco, né, recuperou a confiança da interceptação, estava bem difícil. Não sei o que seria dos Ravens caso isso e mais outros eventos não tivessem acontecido. Juan, acho que você já falou tudo, né? Mas também gostaria de dar um destaque para a defesa dos Ravens, né? A defesa dos Ravens foi aquela que, ao meu ver, deu a tranquilidade para o Lamar fazer o jogo dele, para o Lamar não precisar desesperar e ter que ficar tentando passar a bola. Né? A gente já sabe que o Lamar não vai ser o quarterback, pelo menos eu não vejo para daqui tantos anos assim, um quarterback top 5 em passar bola. Não. Mas em correr ele vai continuar arregaçando e arregaçando muito. Ele é um cara que tem isso como qualidade. E o que eu posso fazer? Tá funcionando, né? Tá funcionando, e nesse jogo em específico foi porque a defesa dos Ravens conseguiu limitar o ataque dos Titans. O ataque dos Titans, que era um dos que mais pontuava, o segundo melhor ataque corrido, limitou o Derrick Henry a menos de 40 jardas, né? Especificamente redondas, 40 jardas, e depois uma interceptação no final do... Quem mesmo? Pera, agora me fugiu a... Eu vou lembrar, mas depois uma interceptação no final do jogo para realmente sacramentar a vitória para a equipe de Baltimore, né? E com isso avança. E eu vejo assim, avançando talvez a equipe mais completa e perigosa até. Uma desse de wildcard, para mim, ficou com uma equipe realmente perigosa porque está completa. Marcus Peters, tá? Eu tinha esquecido, mas o Marcus Peters, que também é um dos melhores roubadores de bola da liga até o momento. É isso aí, eu acho que, não lembro se eu comentei isso no outro podcast, mas eu sei que eu coloquei no texto de prévia do wildcard, que quem conseguisse parar, né, neutralizar, em parte, pelo menos, o ataque corrido do adversário, venceria o jogo, e assim foi. Os Ravens limitaram o Henry a 40 jardas, inclusive é uma estatística interessante, que é a primeira vez na carreira dele que ele corre para menos de 50 jardas e em pelo menos 15 ou 10, mais de 10 tentativas por jogo e menos de 50 jardas, primeira vez na carreira. Então um jogo para se esquecer por parte do Henry. O ataque aéreo do Tannehill, como já havia comentado, não daria conta. Sem o jogo corrido ele não vai conseguir produzir em alto nível, e aí os Ravens foram lá, o Lamar Jackson resolveu com as pernas e garantiu os Ravens na próxima fase. Então vamos avançando. Agora sim, a gente passa para o jogo que foi assim o menos emocionante. Com certeza. O menos emocionante, vamos lá. Porque os Saints venceram os Bears no início da noite por 21-9. É verdade que o placar teve uma margem perigosa por boa parte. Não é que os Saints abriram 21 pontos e depois só administraram, não. Né? Então, até teve algum risco no começo, ali quando estava 7-3, ficou um tempão em 7-3.
Teve drop horroroso do Wings, né? Um passe até muito bom do Trubisky, mas que, enfim, não deu certo, porque, enfim, era o Bears, né? A gente não podia esperar muito. Mas aí sim, aí depois na segunda metade, terceiro, quarto, aí veio um touchdown atrás do outro, e quando a gente já viu, o jogo tava morto. Quando faltava o touchdown, na verdade, dos Bears foi no último lance do jogo, né? Não Então teve nem tava, field goal, tá ligado? Não, extra point, isso, não teve nem extra point. Não teve nem isso, tava 21-3 pro Saints, aí teve o touchdown do Jimmy Graham. E para ter uma ideia, caso você tá ouvindo e não viu o lance, ele recebe o passe, completa o touchdown, larga a bola e sai correndo pro vestiário. Então, assim, não teve comemoração, não teve nada. Foi assim, pegou a bola, anotou os pontos, deu, cumpri meu trabalho, tchau, tchau, até o ano que vem. Então foi bem, não sei se frustrante, não sei se vocês esperavam mais esse jogo, mas uma partida ok, assim, pro Saints meio que espantar aquela áurea de perder muito cedo nos playoffs, como foi o ano passado pros Vikings. Cara, eu não tinha expectativa quanto a essa partida, eu já comentava, era o jogo mais fácil para mim, porque a defesa do Saints é muito boa, então conseguiu neutralizar o ataque dos Bears, que não conseguiu correr com a bola. O Montgomery teve apenas 30 jardas, somando todos os jogadores, acho que já chegou a 50 na partida, ou perto de 50 jardas apenas. Com isso, um ataque assim, bem frágil, bem limitado da equipe dos Bears. E aí o Saints, mesmo que não tenha conseguido criar uma grande vantagem, pelo menos no início do jogo, foi administrando, não deixou que os Bears chegassem perto, também não conseguiu executar essa vantagem que ele tinha em campo em uma vantagem no placar, mas aí foi lá e venceu com certa facilidade também, 21-9 um placar não é que seja apertado, mas também não é tão elástico assim, mas mostra a superioridade dos Saints, que tiveram sim em alguns momentos uma certa dificuldade. Eu acho que não jogou 100%, eu acho que os Saints jogaram com 60%, 70% da sua força, e mesmo assim venceram com facilidade os Bears. Veremos agora contra os Bucks, se aí sim o time vai entrar 100%, inclusive importante, né, a volta do Michael Thomas, é sempre importante citar, ele que mal jogou essa temporada, quase nenhum jogo, mas agora voltou para os playoffs e parece estar ok, entrosado com o Breeze, como na temporada passada. Então veremos agora o próximo jogo, que vai ser um desafio de verdade para essa equipe do Saints. Michael Thomas, que recebeu o primeiro passe para touchdown, né, desde a semana 16 da temporada passada. Em relação ao Bears, as expectativas já eram baixas, né? Mas pelo amor de Deus, aquele meme, né? Bears, a expectativa já era baixa, mas Jesus. Porque brincadeiras à parte, tinha que ter botado o Cairo Santos para chutar, cara. Eu não sei se a gente chegou a mencionar isso nem no podcast, nem no vídeo. Acho que eu mencionei isso no vídeo que eu gravei na semana passada do Wildcard. Mas só o Cairo Santos, cara, ele tinha o dobro de pontuação do David Montgomery. O Cairo Santos é o que mais pontuou no time. Somando field goals, extra points, ele tinha 124 pontos, eu acho. 124 pontos. O David Montgomery, somando tudo, ele tinha 64 pontos, alguma coisa assim feita. Então, tinha que ter confiado mais no Cairão, botava ele para chutar uns chutes de 50 jardas, 60 se quisesse, não precisava ficar arriscando com o Trubisky, que é aquele negócio, né? Que se alguém tinha alguma expectativa que o Trubisky poderia ser o quarterback, quem sabe, mais uma dúvida para ser renovado, se extinguiu. Algumas terceiras descidas, mas acho que a primeira terceira descida do jogo para os Bears foi no último quarto. Não preciso mais falar nada, pode passar para o próximo jogo aí, Juan. Ok. Vamos falar então do último jogo. O jogo é um dos mais aguardados, se não o mais aguardado, por tudo o que envolveu, né? Todo o drama dos Browns no pré-jogo, sem o treinador, outro desfalques ainda por Covid. Mas, olha, a grande surpresa da noite, não digo nem pelo resultado, mas pela maneira com que foi construído ainda no primeiro quarto, principalmente, os Browns eliminaram o Pittsburgh Steelers por 48-37. É muito ponto para uma partida de playoff, mas acho que conta bem o que foi essa partida, né? Com certeza, conta muito e é sem precedentes. Aquilo que aconteceu nessa partida realmente, de todos os times que a gente falou, o Browns é o time que eu mais chego e falo assim, não sei o que eu posso esperar para a próxima partida.
que agora tem também uma outra paulada contra a equipe de Kansas, mas a gente imaginava que seria uma paulada contra a equipe dos Steelers, mas foi reverso. A equipe do Browns começou babando e isso foi toda a diferença. O psicológico desse time tava, tipo assim, fazendo uma comparação, né? Parecia muito o psicológico do Barcelona contra o PSG, né? Naquele 6-1 lá. Eu lembro que os caras falavam que ia entortar prego com a cabeça e tal. E o Barcelona chegou babando naquele jogo contra o PSG e virou. Enfim, se você não assiste futebol normal, só saiba que contra todas as expectativas eles passaram. E o Cleveland Browns chegou com essa mesma mentalidade de acabar com tudo e não dar chance para nada. E fez isso. O jogo corrido, mais uma vez, funcionou muito bem, funcionou com méritos. Depois de tomar tanta pancada a vida inteira, né, nas últimas 2 décadas praticamente dos Steelers, é para se comemorar, mas o ponto de interrogação que fica aqui é lá quando os Steelers começaram a reagir. Lá no terceiro quarto foi 13-0 para Pittsburgh Steelers, para os Steelers. Os Steelers já começaram a dar algum sinal de reação no segundo quarto, quando fizeram 10 pontos. E lá no último quarto, por mais que tenham feito 14 pontos a 13, a vantagem construída pelos Browns cedo lhes garantiu a vitória. Mas é isso. A equipe ela deu essa cochilada nessa metade ali do jogo, se mostrou bastante ineficaz no ataque. Baker Mayfield fez drives curtíssimos que deram a bola e deram a chance para o Big Ben fazer uma partida histórica também para ele, né? O Big Ben, o recorde de passes completos, mas também 4 interceptações, né? Então foi um jogo muito louco, né? Que só dá para tirar uma lição. Corneta é bom, mas dá uma segurada, né? Corneta é bom, mas dá uma segurada, que o jogo só acaba quando realmente termina, né? E parece que, ao meu ver, alguns jogadores dos Steelers meio que se perderam no personagem nessa temporada. Eu acho que os Steelers morreram pela boca, né? A gente já tinha comentado sobre o Juju e as polêmicas do TikTok durante a temporada regular, ele parou de fazer TikTok entre os jogos, mas parece que o sapatinho, né, de cristal, bem alto, o salto, realmente entrou achando que o jogo estava ganho, falando, Browns is the Browns, e até virou meme depois, tem toda essa repercussão, mas, de fato, enquanto que o Browns entrou pisando no acelerador, com tudo, o Steelers não foi nem com o pé no freio, foi com o freio de mão puxado, porque não saiu do lugar, entrou um time morto, realmente, porque foi tomando uma pancada atrás da outra, quando viu já estava 28-0, e aí, 28-0 no primeiro quarto, como é que se recupera isso? Ok, tem 3 quartos, mas você sente aquilo lá. Porque você tenta, aí primeiro foi um snap horrível, que resultou num fumble e no primeiro touchdown, depois 2 interceptações nos drives seguintes do Big Ben. Com isso, o ataque se perdeu, só cortou no segundo tempo, quando já era muito tarde, e aí, ok, ele teve 4 touchdowns, 500 jardas passadas, além de 4 interceptações, e a defesa dos Browns foram 5 turnovers. 5 turnovers forçados pela defesa, que, ok, tomou 37 pontos, mas fez a sua parte, facilitou muito a vida do ataque, e o Baker Mayfield teve um jogo ok, não foi nada de espetacular, nem precisava. Teve campanhas curtas, como o Jonas comentou na segunda metade, onde não ficou em campo e a defesa teve que jogar bastante tempo na segunda parte, então cansando bastante, mas mesmo assim uma vitória surpreendente dos Browns. A última vez que Cleveland venceu jogando em Pittsburgh foi em 2003, e eles se enfrentam todo ano. Então, realmente, um longo tabu se quebrou, mostrando que os Browns entraram realmente com aquilo na cabeça, não sei qual que foi a palestra motivacional antes da partida, mas deu certo, deu resultado, e os Browns sobraram dentro de campo e mereceram essa vitória, enquanto que os Steelers, que começou com uma campanha tão incrível, né, quando a gente comentava, 11-0, acabou terminando realmente uma montanha-russa, né? Chegou lá em cima e depois só queda abaixo, e os Steelers pagaram caro, um preço muito caro realmente, então os Browns mereceram essa vitória, e agora sim vai ter mais uma pedreira pela frente, mas isso a gente vai comentar daqui a pouco. É isso, uma excelente partida dos Browns, principalmente no começo ali, foi inclusive a maior pontuação por um time na história dos playoffs no primeiro quarto, 28-0, e é interessante colocar isso também, então foi uma partida histórica. Tanto do lado dos Browns quanto dos Steelers, até pro Big Ben também. Como é que avalia a partida do Big Ben, né? Lança para 500 jardas, mas também lança para 4 interceptações. Como que conclui alguma coisa? Enfim. Mas teremos muito tempo ainda agora na off-season, né? Quando acabar de fato a temporada, para a gente falar
sobre o futuro das franquias, então com certeza os Steelers vão voltar a ser pauta aqui no futuro mais próximo. Muito bem, chega de falar do passado, né? Chega do passado, vamos fechar a caixinha do passado e vamos olhar para o futuro, olhar para frente e vamos então projetar os jogos do Divisional Round, começando então Antes tem nesse momento, o Jabá, né? Nossa, viu? Tá virando moda esse negócio de esconder o merchan. De esconder não, de esquecer o merchan. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Pronto, então, você pode nos acompanhar também em texto lá no medium.com/tocoiteco. Como eu já falei, temos os textos que recapitulam o wildcard, vai ter o que projeta o Divisional, vão ter outros ainda sobre temas mais atemporais que também vão entrar aos poucos lá. A gente está no Twitter e no Instagram, @tocoiteco, inclusive estamos fazendo até uma cobertura em tempo real dos jogos, né? Tentando atualizar na medida do possível o que a gente está achando dos jogos. Temos a nossa newsletter semanal no tocoiteco.substack.com, lembrando que é totalmente gratuita, né? Toda sexta-feira de manhã, no seu e-mail, as principais notícias da NBA e da NFL naquela semana. Esse podcast você está ouvindo, pode ser ouvido tanto no Spotify como na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcast, também nos demais agregadores de podcast. E, claro, também estamos no YouTube, então aproveite aí você que tá de bobeira, tirado no sofá, procura a gente lá no YouTube, Toco e Tackle. Dá like, se inscreve no canal, ativa a notificação que a gente está postando os nossos podcasts na íntegra lá, em vídeo, e também entrando conteúdos exclusivos para o YouTube. Então, se você não quer perder nada, aparece lá que vai estar muito massa. O formulário não fala mais, né? Inclusive, é interessante dizer que esse é o último podcast como o Toco e Tackle sendo um projeto experimental, né? Semana que vem ele vai estar formado já. Já vai ter concluído a graduação, o Toco e Tackle, então já vai passar a ser sei lá o que vai ser não é um projeto. Vai ser uma realidade, vai estar para o mundo, vai estar crescido, adulto. Exato, né? Exato, vai ser dono do seu destino. Isso. Agora sim, agora a gente pode falar. Você falou do Face? Ou não falou? Não falei do Facebook. Olha só, o Facebook é filhotinho aqui, né? Criamos recém-nascido. A gente tá. O Jonas tá amamentando ele ali, inclusive. Quem tiver no vídeo aí pode conferir. Nasceu ontem, né? A nossa página no Facebook. Então lá a gente vai colocar os nossos conteúdos, os nossos textos, vídeos, podcasts, tudo vai estar lá. Então curte a gente no Facebook também. Toco e Tackle por lá. Agora sim, agora a gente pode falar do Divisional Round, começando por Green Bay Packers versus Los Angeles Rams. Já passo a bola para vocês então. O que dá para projetar? Um bom ataque contra uma boa defesa. A tônica parece até parecida, mas os Packers são mais preparados, né? Eu vou começar falando então desse jogo. Eu acho que uma das coisas que poderia influenciar muito mais também Green Bay, mandante, né, em todo caso, era justamente o fator de ter torcida, mas como não tem torcida, parece que isso não vai ser na verdade um fator de paridade entre as equipes, né? Agora as equipes elas têm uma chance melhor de lidar com o jogo fora de casa, mas todavia, no entanto, a equipe de Green Bay joga muito bem no frio, joga muito bem na neve, embora não tenha ainda previsões de neve lá em Green Bay para esse sábado. A gente sabe como essa equipe consegue se comportar no frio. Enquanto isso, a equipe de Los Angeles vai precisar viajar, tá acostumada a jogar indoor, então também vai ser um tranco um pouquinho maior. Não que seja tanta diferença assim. Por quê? A equipe de Green Bay folgou na primeira semana, merecidamente, só que eu não sei se agora essa questão de folga realmente tem sido uma boa ideia para os times. Essa temporada tá muito louca, né? E a gente viu o que aconteceu com os Steelers quando resolveram tirar o pé na última semana para descansar seus jogadores, tomaram uma traulitada dos Browns. Então vai ser um jogo um pouco imprevisível. É o melhor ataque contra a melhor defesa.
Vamos ver como que vai ser Devante Adams contra Jalen Ramsey. E eu também botei no meu texto, não sei se está ouvindo isso depois de colocar esse texto lá, não sei nem se eu vou colocar o texto, mas eu vou falar isso no vídeo também, que é um jogo entre Arões, né? É o Arão Rogério e o Arão Donald, né? Então vamos ver qual dos dois Arãos consegue se sair melhor nessa partida. E esse é um mashup, né? Um duelo que a gente vai ficar bastante de olho se Aaron Rodgers vai ser pressionado ou não. É exatamente isso que o Jonas comentou. É a melhor defesa contra o melhor ataque, né? Melhor ataque em pontos marcados por jogo. Os Packers têm uma média de 31,8, enquanto que os Rams cedem apenas 18,5. Então, realmente vai ser um jogo bem interessante por esse lado. E eu acho que o fator casa, nesse sentido, pesa, assim, não é nem pela torcida, mas pelo campo mesmo, pela atmosfera do Lambeau Field, além do frio. Cara, sei lá, tem uma coisa mística naquele estádio. Então é sempre difícil jogar contra o Aaron Rodgers lá, e por isso então eu acho que os Packers são favoritos, e até porque o ataque dos Rams não foi tão bem assim no último jogo. A defesa foi espetacular, garantiu o jogo, mas o ataque mostrou algumas deficiências, algumas necessidades que precisam ser ajustadas. Enquanto isso, os Packers vêm descansados, mas eu imagino que eles vão vir focados em não perder essa partida, porque o Aaron Rodgers realmente... É engraçado que a gente comentou pouco sobre isso, mas é só draftar um outro QB, né, para dar aquela pressãozinha, né, fazer aquela sombra para ele, que ele começa a jogar como MVP de novo. Então, realmente foi uma estratégia muito acertada dos Packers. Não sei se era essa a intenção, mas parece que funcionou muito bem. O Rodgers está voando, para mim é o MVP dessa temporada. Então, veremos como é que ele vai se sair contra a melhor defesa, né? De uma forma geral, os Rams têm a melhor defesa da NFL esse ano, o grande trabalho do Stanley. Mas então, veremos agora. Tem vários matchups interessantes aí. Inclusive, o K-Makers, ou seja lá qual vai ser o running back principal dos Rams, vai ter que correr muito bem, porque essa defesa, a gente comentava que era meio ruim, mas melhorou na reta final contra o jogo terrestre, mas mesmo assim não é tão segura. Então acho que é esse o caminho para os Rams, correr bem com a bola e pressionar o Aaron Rodgers, que não vai ser tão simples assim, porque a OL dos Packers é bem melhor que Seattle, né, fazendo um parêntese rápido, uma comparação. Então, Packers sem uma OL melhor, tem um QB mais acostumado com pressão nos playoffs, um cara assim... de gelo realmente o Aaron Rodgers, então vai ser um duelo muito interessante. Eu tô bem ansioso para assistir essa partida. E rapidão, eu não quero empolgar não, tá? Mas sendo bem realista, como são duas equipes bem díspares, né? Seja ataque e defesa, eu sou um pouco, não sou nem suspeito, mas eu acho que tem grandes chances de o vencedor dessa partida estar no Super Bowl. Né, assim, sendo um pouquinho mais arriscado, a gente vai fazer nossas previsões ainda, a gente vai soltar um dia antes, na sexta-feira, então a gente vai soltar nossas previsões oficiais do Toco e Teco, mas eu, Jonas, imagino que o vencedor dessa partida tem chances grandes de ser o representante da NFC no Super Bowl. É isso. Assina embaixo. Não é absurdo, não. Acho bem plausível mesmo ser o vencedor daí, até porque Saints e Buccaneers são bons times, mas sei lá, não vou ser eu que vou postar no Saints nos playoffs, né? Já fiz isso, quebrei a cara. Mas eu queria destacar que a defesa dos Packers em jardas cedidas pro jogo não é muito ruim, não. A sétima melhor em jardas aéreas, então mostra que tem uma secundária sólida aí, né? E que consegue proteger, de certa maneira, o jogo aéreo. E também nas jardas corridas, que vocês falaram que começou fraco, mas que melhorou com o tempo, já é a 13ª melhor. Então, tá na melhor metade nas duas estatísticas e ainda tem um dos principais ataques, se não o melhor ataque da temporada. Vai ser mais uma prova de fogo para a defesa dos Rams, mais um jogo que de repente a gente vai olhar e falar, é boa mesmo a defesa, ou que a gente vai olhar e vai falar, não tinha jeito, né? Aaron Rodgers, isso aí e já era. Vai ser dois extremos. Vai ser por aí. Ou, enfim, sei lá, né, também. Difícil fazer previsão. Se eu tivesse que apostar aqui, eu apostaria nos Packers, acho que eles passam. Mas depois a gente vai publicar isso aí oficialmente, tá? Vai estar lá nas nossas mídias. Próximo jogo é Buffalo Bills e Baltimore Ravens. Esse é um jogo que também promete muita coisa. Um duelo super interessante, porque do lado do Josh Allen, do outro lado o Lamar Jackson, ambos selecionados na primeira rodada na classe de 2018. Talvez os dois melhores QBs da classe. Tudo bem que tem o Mayfield, que também está nos playoffs,
mas eu acho que fez menos que esses dois ainda, pelo menos essa é a minha visão. E os Bills, em tese, seriam favoritos, têm a melhor campanha, vão jogar em casa. O Josh Allen vem jogando bem, mas como eu comentei antes já no jogo contra os Colts, a defesa contra o jogo corrido tem alguns problemas, né? Costuma falhar, inclusive, nas 3 derrotas que os Bills sofreram na temporada regular, todas elas foram contra times que tem um ataque corrido que funcionou muito bem, pelo menos naquela partida, que funcionou a tal ponto de a defesa ceder 200 jardas terrestres em média nesses confrontos, e agora enfrenta os Ravens, que tem o melhor ataque corrido da liga. Por isso eu acho que os dois chegam muito equilibrados, assim, no mesmo patamar realmente os dois times. Claro que o Lamar Jackson tem seus problemas como passador, mas correndo ele resolve a parada. Do outro lado, o Josh Allen também corre bem com a bola, inclusive liderou o time nas jardas corridas na última partida, porque o ataque terrestre dos Bills é pouca coisa, é um dos piores da liga também. Por outro lado, o ataque aéreo é bombástico, com o Stephon Diggs, com o Cole Beasley, com o Gabriel Davis, tem várias opções. Então, basicamente isso, eu vejo um ataque aéreo muito bom contra um ataque terrestre muito bom, e aí defesas, principalmente a defesa dos Ravens também muito boa. Então um duelo bem equilibrado, difícil apontar realmente um favorito nesse jogo. Eu não vou chover no molhado, tá? São ataques extremamente diferentes, são lógicas ofensivas totalmente diferentes, e no momento a equipe dos Ravens vem mais badalada, né? Vem realmente uma equipe que conseguiu segurar uma rivalidade tão grande e o tão forte ataque dos Titans, né? Então, por isso que eu falei anteriormente na primeira metade desse podcast, né? Que eu via os Ravens como uma equipe mais equilibrada após o Wild Card, e para esse confronto reforço, né? É mais equilibrado do que o Bills. E se o Bills tiver que depender de jogo corrido mais uma vez, a gente colocava isso como um risco no jogo passado, não precisou depender do jogo corrido, mas precisar depender do jogo corrido nessa partida, vai sofrer perrengue. Mas, de novo, destaque para finalizar, vai para esses 2 quarterbacks que já são um presente da franquia, né? Não são nem o futuro, conseguiram se provar, então é muito bom para ambos, né? É uma partida que ambos têm que se provar, eles querem se provar, porque são 2 tabus que estão sendo quebrados, né? O Lamar ganhando de novo a sua primeira partida em playoff, o Buffalo Bills que vem engrenado justamente pelo Josh Allen ter levado a equipe depois de 25 anos, né, ao ponto que está. Então tem uma química muito massa e tem muita coisa em jogo para além dos gramados nessa partida. Com certeza, esse vai ser um dos principais confrontos. Na minha opinião, o segundo principal confronto da noite vai ser esse aí. E o próximo... Da noite não, né? Ô, maravilha. Do final de semana. Não me entendam mal. Relaxa, te entendemos. O próximo jogo, então, pra gente falar, na minha visão, o mais disparelho. Mas isso não quer dizer que seja jogo dado, né? Os Browns já provaram que sobrevivem à adversidade, né? Ao fato de não serem favoritos. E agora vão enfrentar... digamos que vai enfrentar o poderoso chefão. Sabe quando passa ali das fases preliminares para enfrentar o chefão? Só que o chefão ele chegou antes do final do jogo. Ele chegou um pouco antes ali. Mas já é o bicho-papão. É os Chiefs. E aí eu fico muito preocupado porque... Vamos lá, o Big Ben foi interceptado 4 vezes, mas ele também lançou para 500 jardas. E... Bom, agora eles vão enfrentar um tal de Patrick Mahomes, né? Então vai sofrer. Ou o jogo aéreo, ou a defesa aérea estabiliza, né? De Cleveland, ou ela estabiliza. Ou estabiliza, não tem muita opção. Ou vai chover lá em Kansas City, vai ser complicado. Mas por outro lado também a defesa dos Chiefs é pior que a dos Steelers, então pode ser que seja um jogo muito louco de ponto para cá, ponto para lá, ponto para cá, ponto para lá, porque são 2 ataques muito bons com defesas que a gente consegue colocar alguns pontos de interrogação. Os Browns me surpreenderam, mas, então, logicamente falando, o que a gente poderia prever acontecer, tá? Não é querendo queimar a língua nem nada. É aquele negócio que sempre foi reforçado. Não tem como parar o Patrick Mahomes. Você vai conseguir retardá-lo, mas uma hora ou outra vai sair. Então, a equipe dos Browns tem que ter saúde suficiente para correr atrás do placar. E teoricamente tem.
principalmente por conta do seu jogo corrido. É o terceiro melhor e sobra em cima da equipe dos Chiefs, falando em jogo corrido. A diferença, o Juan bem pontuou, é esse ataque aéreo e essa defesa aérea dos Browns que se mostrou um pouco, teve o seu pane no terceiro quarto contra o jogo contra os Steelers, e os Chiefs não tem muitos jogadores que dropam, né? Os Chiefs não tem muitos jogadores que dropam, coisa que os Steelers tinham. Então, quando for passe do Mahomes, a chance de ser conectado, a chance de ser big play é exponencializada em relação aos Steelers. Não vou prever nada, mas os Chiefs ainda são os favoritos, mas não vejo os Browns como se faltasse recurso, até porque o Stefanski vai estar de volta, os jogadores que estavam fora por Covid vão estar voltando para essa partida, então, teoricamente, vai estar mais completo do que estava na partida louca que foi contra os Steelers. O Jonas meio que já disse o que eu queria comentar, mas só para ressaltar realmente isso, a secundária dos Browns não passa tanta confiança. Tirando talvez o Denzel Ward, que foi uma escolha de primeira rodada, o restante é bem qualquer coisa, então realmente a secundária dos Browns deve sofrer muito com o Patrick Mahomes, que é um cara que é mágico. Ele sempre vai achar algum passe, tem o Kelce, tem o Hill, e se não tiver nenhum dos dois, vai ter outro recebedor livre para receber a bola. Então pode ser um problema se a secundária não der conta de parar, ou pelo menos diminuir um pouco o ritmo dos Chiefs. Por outro lado, eu vi esse time sofrer bastante com a questão de matar os jogos, né? Sempre deixava uma emoçãozinha pro final, né? Para o último quarto, mesmo sendo superior, o time não abriu uma grande vantagem, né? E só lá no último quarto, o Mahomes tinha que fazer algo espetacular e aí vencer o jogo. Poucos casos foi uma lavada dos Chiefs, né? Quando eles venceram com mais tranquilidade. Então é um ponto que eu coloco. Se os Browns entrarem da mesma forma que foi contra o jogo dos Steelers, entrar ligado no 120, pressionando o Mahomes, conseguindo talvez um turnover, pontuando logo e saindo na frente do placar, é muito importante. Porque se o time tiver em vantagem, dá para aderir mais ao jogo corrido, porque a gente sabe que o Mayfield é um bom QB, mas não é um cara clutch, não é um cara testado ainda mais em playoffs. Então, quanto mais jogo corrido, melhor para os Browns. Então, é por isso importante sair na frente do placar e também, como comentei, a secundária funcionar e parar um pouco, porque aí sim vejo que os Browns têm chances, mas como colocado já pelos companheiros, eu concordo, Chiefs é favorito, é superior, mas os Browns têm sim chances e esse é o caminho para a vitória. E também um rápido parênteses para o que o Chase Claypool falou, né? Depois, foi uma derrota feia para nós, mas com certeza os Browns vão ser esmagados pelo. E os caras, eles não param, cara, assim, realmente assim, eles não param de falar, não param. Alguém precisa lá em Pittsburgh e. O Mike Tomlin tem que pôr uma rolha na boca desse receiver, tá ligado? Dá um puxão de orelha, sei lá, leva pro psicólogo, alguma coisa. Leva pro psicólogo, tem algum problema, não é possível. Perderam e vão lá e continuam falando. Não. Tá louco, cara. Não. Ou de repente, repente, que separa os guris dos caras, né, cara? Isso que separa realmente os guris. Rapidinho, tá, Juan? A gente via como o Big Ben ficou sentido, né, depois dessa partida. E depois você vê os caras, os guri, literalmente, né? Tanto o Chase Claypool, o Juju Smith-Schuster. Tipo, cara, nem aí. Mano, é evolução, não adianta. Quem é experiente se comporta como entendendo o peso, igual foi o Big Ben. Quem não é, acha que às vezes é uma brincadeira, né? Enfim, pode falar. Ou de repente até os Browns estão pagando, né? Pros Steelers falar isso. Exatamente. Os torcedores estão falando, fala. Pra pilhar, tá ligado? Sei lá. Se soubessem que ficarem enojados, né? Ficarem enjoados. É isso aí. Exato. E agora sim, o último confronto a ser analisado nesta maravilhosa noite de gravações de podcast é o Saints e Buccaneers, também conhecido como Drew Brees contra Tom Brady. Drew Brees, que é a criptonita do Brady, né? É um recorde complicado aí pro Brady. E também, assim como os Saints, complicaram demais a vida dos Bucs na temporada regular esse ano. Então, assim, historicamente vai ser complicado para Tampa Bay. Mas, como eu disse, não serei eu a apostar em favor do Saints em playoffs. Cara, e foi muito bem dito, gostei da comparação, né? Se o Saints ganhar, cara, a partir de segunda, eu chamo o Drew Brees de Lex Luthor, cara. Realmente vou chamar o Drew Brees de Lex Luthor por ter acabado com o Superman, né? Mas, cara, de novo, o último jogo foi 38-3, né, pro Saints, e a história agora é outra, né? O desafio agora é outro, é um tiro curto e
com o Brady não se brinca, não tem mais o que ser dito, né? Não importa se o Cameron Jordan e companhia, né, o Hendrickson não forem capazes de pressionar o Tom Brady, vai deitar e rolar, né? Assim, realmente eu acho que vai deitar e rolar, porque a força desse time dos Bucks está no ataque e a força dos Saints está mais na defesa, no atual momento, do que no ataque. Por mais que tenha Camara e tudo mais, pelo menos eu enxergo assim. Esses caras eles vão ter que dar tudo de si, não vai ser um jogo simples, tá? Então, é, é, no retrospecto, tiveram vantagem, mas Drew Brees, o Tom Brady não costuma deixar tão barato assim derrotas para o mesmo oponente no mesmo ano. É isso aí. O Brady nunca perdeu os 2 jogos para um rival de divisão na mesma temporada. Isso em todos os anos na liga, né? Desde 2002, nunca perdeu 2 vezes para o mesmo adversário. Perdeu os 2 jogos para o Saints e agora tem um terceiro duelo, meio que um tira-teima, apesar de que... tipo gol de ouro, tá ligado? Realmente o gol de ouro, não importa o que aconteceu antes, esse é o gol de ouro. Também serve. Mas eu acho que é isso aí. A defesa do Saints é o ponto forte hoje. Eu acho que na temporada passada o ataque foi um dos melhores da liga, né? Com o Michael Thomas batendo recordes, né, de recepções e de jardas também. Então, agora se inverteu. Eu vejo que um time, não digo dependente da defesa, mas a defesa é melhor que o ataque. Tanto que é a 4ª melhor contra a corrida e a 5ª melhor contra o passe. Além de ser uma que mais força turnovers também. Então, uma defesa muito completa. E isso já veio dizendo lá desde do começo da temporada. Quanto que o ataque tem Camara, tem Drew Brees ainda, mesmo com costelas quebradas, ele consegue jogar bem, mas não é a mesma coisa. Do outro lado, o Drew Brees, do outro lado o Tom Brady. Quando ele é pressionado, muda totalmente o jogo. Quando ele não recebe pressão, ele faz esses jogos aí, 300 jardas, 3, 4 touchdowns, porque ele tem muita opção, ele tem proteção e tem jogadores de qualidade ao seu redor, talvez o melhor ataque da liga, por nomes. Sim. Mas nos outros jogos contra o Saints a gente viu isso, a defesa pressionou com muita força e não deu chance para o Brady. Aquele 38-3 mostra isso. Não estou dizendo que vai ser isso agora, e com certeza não será. Eu acho que os Bucks vão entrar muito mais pilhados, porque vem uma fase melhor, talvez, vem crescente nessa reta final de temporada, e vem mordidos por ter tomado aquele pau, aquela surra, né, na semana 9, semana 10, não lembro agora quando foi. Mas se a defesa do Saints jogar bem daquela forma, vai vencer novamente. Mas se não for isso, os Bucks têm totais condições de levar esse jogo, porque a defesa também é boa, principalmente contra o jogo corrido, é uma das melhores da liga, a melhor em números totais. E o ataque é aquilo aí que a gente comentou, né? Tom Brady continua mesmo com seus 43 anos jogando fino da bola, então vai depender muito da defesa do Saints para sair com essa vitória. E é claro, o Drew Brees também não pode fazer uma bobagem, mas não imagino que isso vai acontecer, porque os dois são bem experientes e dessa vez os Saints não devem pipocar nos playoffs. Não estou dizendo que vão ganhar esse jogo, mas vai ser um bom confronto, eu acho. Vai ser decidido nos mínimos detalhes. Rapidinhas da semana, então. Permitam-me um breaking news. Olha só. Então vamos fazer 4 notícias. A primeira, então, já começa com a notícia de última hora. Os Seahawks demitiram o offensive coach, o treinador ofensivo, Brian Schottenheimer. Foi anunciado agora. Pouquinho, faz o quê? Minutos que foi anunciado. Então, quase em primeira mão. Se não fosse um podcast, seria quase em primeira mão. Eles anunciaram numa nota elogiando o Schottenheimer, falando que foi um excelente treinador e são gratos pelos últimos 3 anos, mas eles colocam diferenças filosóficas pela demissão. Eu não sei exatamente o que seria uma diferença filosófica, se um é aristotélico, outro é... Entendeu? Não sei. Eu ia fazer piada. Não sei o que eles consideram, mas tá aí fora o Schottenheimer. A diferença filosófica, no caso, é que um acha que sabe mas fazer as chamadas, e o outro, no caso deve ser o Pete Carroll, o chefão do Seahawks, não acha. E, de fato, faltou criatividade, não só no jogo contra os Rams, mas em boa parte da temporada regular, na reta final, chamadas previsíveis, nada de quer dizer, pouco play action, motion. Tem que variar mais esse ataque dos Seahawks, porque tem muitas boas peças. Tem o Russell Wilson, um dos melhores QBs da liga, tem recebedor, tem running back, mas faltou criatividade e os Seahawks pagaram muito caro por isso. Com isso, então, o Schottenheimer, que já vem de um longo trabalho, saiu e meio que pagou o pato. Não é só culpa dele, mas ele é um dos grandes culpados por essa derrota. É isso. E eu queria muito ver uma nota oficial de um time que fala:
nós estamos demitindo o fulano, ele é um péssimo coordenador ofensivo, a gente odiou o trabalho dele, em vez de ficar elogiando o cara e depois demitir. Mas enfim. Próxima notícia, então, o Anthony Castronso, left tackle dos Colts, anunciou sua aposentadoria após 10 temporadas na NFL. Um dos melhores jogadores na posição, atuou 144 vezes por Indianápolis desde que foi draftado em 2011 na primeira rodada. Vai ser uma saída sentida para os Colts, né? A gente fala da qualidade que essa equipe tem ambos os lados da bola, e ele era um dos pilares da equipe dos Colts. Ele vinha de longa data, né? Mais aí desde 2011 na equipe, foi responsável por aparecer 8 vezes aos playoffs, né? Teve 8 jogos de playoffs, foi um daqueles que deu boas campanhas também para o Colts. Esses caras grandões, né, a gente fala pouco, mas eles realmente merecem um destaque, né? Se não fosse esses caras, às vezes, fazer o trabalho sujo, não tinha ataque que ia para frente, não tinha defesa que ia para frente. Então, os Colts têm organização suficiente, têm peças suficientes, ao meu ver, para conseguir suprir essa saída do Castonzo, mas, de qualquer forma, vai ser sentida. Mas tem uma temporada inteira pela frente, uma off-season inteira pela frente, para encontrar a melhor peça para o left tackle. Os Cowboys anunciaram Dan Quinn como seu novo coordenador defensivo. Quinn já foi defensive coach de Seattle de 2013 a 2014 e mais recentemente foi o head coach dos Falcons. O Dan Quinn é um cara que tem um longo currículo já na NFL. O último trabalho dos Falcons não foi tão bom assim, pelo menos na reta final, mas quanto aos Seahawks, 2013 e 2014, para quem não lembra, foi a época que Seattle chegou aos 2 Super Bowls, venceu em 2013 e perdeu, né, outro para os Patriots em 2014, mas aquela defesa espetacular, né, a Legion of Boom, era comandada por ele, né, ele que era o coordenador defensivo, depois, por esse bom trabalho, ele foi e se tornou head coach da equipe dos Falcons, levou os Falcons também ao Super Bowl na temporada de 2016, não venceu, e depois foi só queda abaixo, né? Não conseguiu replicar bons trabalhos. A última temporada, então, essa temporada, no caso, começou com 0-5, acabou sendo demitido. Inclusive, ele é um coordenador defensivo, mas a defesa dos Falcons estava indo muito mal, tão mal, que ele meio que entregou o cargo, né? Ele que também chamava as jogadas defensivas para o coordenador defensivo, né? O Morris. E é um pouco questionável, mas pelo último trabalho dele, mas é um cara com muita qualidade, melhor do que o Mike Nolan, que era o último coordenador defensivo dos Cowboys, com certeza, mas mesmo assim é aquele famoso medalhão, digamos assim, um cara que tem seu histórico, não faz um bom último trabalho, mas tem seus méritos na carreira, então veremos agora como vai ser a defesa dos Cowboys com o Dan Quinn. Doug Peterson não é mais head coach do Philadelphia Eagles, segundo Tom Pelissero, insider da NFL Network. De acordo com ele, existiam muitas conversas entre o ex-head coach e o front office da franquia sobre como consertar os problemas do time e o caminho à frente para resolvê-los. Após outra reunião hoje, no caso ontem, segunda-feira, a resposta é que Peterson não fará parte do trabalho em diante. E, aliás, ele dizia que estava cansado de ter pessoas dizendo o que ele deveria fazer, né? Então, realmente, a situação do Eagles já não é boa, já não era boa. É um golpe sentido para os torcedores e para a franquia de modo geral, né? Porque um cara que é vencedor, um técnico que é vencedor do Super Bowl não é sempre que se encontra, não é sempre que se encontra disponível pelo mercado. Ele é um cara bom, mas tinha essa relação fragmentada nas últimas temporadas, seja com o Carson Wentz, com a diretoria, tem outros jogadores que estão de saída. E, bom, vamos ficar de olho se ele já vai encontrar um lugar para trabalhar em seguida. Existem algumas especulações. Alguns acham que ele pode ir para os Jets, né? Ele tem uma conexão com o Joe Douglas, que é o GM dos Jets. Joe Douglas já foi um funcionário dos Eagles. Outros dizem que ele pode ir para Houston, né, para os Texans, porque o agente do Doug Peterson tem contato com o GM lá do Houston também. Então, assim, é um cara que, ao meu ver, não vai ficar muito tempo na pista pela qualidade que ele tem. Mas, de qualquer forma, é triste essa era que se encerra, né, a era entre aspas, mas para a equipe dos Eagles, que vai passar aí, acho que uns maus bocados pela frente. Não quero ser o anunciador do apocalipse, mas vai ter que fazer um bom trabalho no front office.
E é isso aí. Muito bem, então o Toco e Teco vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente lá no Twitter e no Instagram, no @Toco e Teco. Também acompanhe nosso site no medium.com/tocoiteco e também assine a nossa newsletter semanal no tocoiteco.substack.com. Ouça também o nosso podcast semanal sobre a NBA e siga os nossos perfis pessoais. O meu @ é JuanGrings com J, tanto no Twitter como no Instagram. E o seu, Jonathan? O meu é @JonathanMomba. E o seu, Jonas? O meu Jonas Faria lá no Instagram e @JonasFaria_ no Twitter. Muito obrigado a quem acompanhou a gente até aqui, quem ficou conosco até aqui. A gente volta na próxima semana para falar aí das finais de conferência, hein? No Toco e Teco NFL. Tchau, tchau. Tchau, tchau.